Bom dia, neste domingo, e nós vamos começar o livro de Levítico, dos capítulos de 1 a 5. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, faça com que possamos acolher de coração aberto, de ouvidos atentos, essas palavras que o Senhor irá nos mostrar hoje. Vai nos ensinando essa pedagogia de amor que o Senhor foi fazendo com o seu povo. E nós somos o seu povo também, Senhor Jesus. Que nós possamos acolher, amar e viver a tua palavra. Batiza-nos com o teu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor Jesus. Muito obrigada. Levítico, Ritual dos Sacrifícios, capítulo 1. O Senhor chama Moisés. O Senhor chamou Moisés e falou-lhe da tenda de reunião. Fala, disse-lhe ele aos israelitas. Disse-lhes, quando um de vós fizer uma oferta ao Senhor, será dentre o gado maior ou menor que o oferecereis. Os holocaustos. Se a oferta for um holocausto tirado do gado maior, oferecerá um macho sem defeito e o oferecerá à entrada da tenda de reunião para obter o favor do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima, que será aceita em seu favor para lhe servir de expiação. Matará o novilho diante do Senhor. Os sacerdotes, filhos de Araão, oferecerão o sangue e o derramarão ao redor sobre o altar que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a pele da vítima e essa será cortada em pedaços. Os filhos do sacerdote Araão porão fogo no altar e empilharão a lenha sobre ele, dispondo em seguida, por cima da lenha, os pedaços, a cabeça e a gordura. Lavarão com água as entranhas e as pernas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Se a sua oferta for um holocausto tirado do gado menor, dos cordeiros ou das cabras, oferecerá um macho sem defeito. Matará o animal do lado norte do altar, diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Araão, derramarão o seu sangue em redor do altar. A vítima será em seguida cortada em pedaços, com a cabeça e a gordura, que o sacerdote disporá sobre a lenha colocada no fogo do altar. As entranhas e as pernas serão lavadas com água, e em seguida o sacerdote oferecerá tudo isso, queimando no altar. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto tirado dentre as aves, oferecerá rolas ou pombinhos. O sacerdote porá a ave sobre o altar, lhe destroncará a cabeça e a queimará no altar, depois de haver espremido seu sangue contra a parede do altar. Tirará o papo com as penas e o jogará perto do altar, para o oriente, no lugar onde se põem as cinzas. Abrirá em seguida a ave à altura das asas, sem as esprender, e a queimará no altar, em cima da lenha que está no fogo. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Capítulo 2. As oblações. Quando alguém apresentar ao Senhor uma oblação como oferta, a sua oblação será de flor de farinha. Derramará sobre ela azeite, ajuntando também incenso. E a levará ao sacerdote, filho de Araão, o qual tomará um punhado de flor de farinha como azeite e todo o incenso, e os queimará sobre o altar, sobre o memorial. Este é um sacrifício consumido pelo fogo de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Araão e seus filhos, e o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Quando ofereceres uma oblação de coisa cozida no forno, fará bolos de flor de farinha sem fermento, amassados com azeite, ou bolachas sem fermento untadas com azeite. Se a oblação que ofereces for algo cozido na assadeira, que seja flor de farinha amassada com azeite sem fermento. Após cortá-la em pedaços, derramarás azeite por cima. Isto é uma oblação. Se a oblação que ofereces for cozida na grelha,
deverá ser flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a oblação assim preparada e as entregarás ao sacerdote que a colocará no altar. Ele separará da oblação o que deverá ser oferecido como memorial e o queimará no altar. Este é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. Isso é o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo do Senhor. Qualquer oblação que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não queimareis nada que contenha fermento ou mel em sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Podereis oferecê-lo ao Senhor como oferta de primícias, mas não será colocado no altar como oferta de agradável odor. Salgarás todas as suas oblações. Não deixarás faltar à tua oferta o sal da aliança de teu Deus. Porás, pois, sal em todas as tuas ofertas. Se fizeres ao Senhor uma oferta de primícias, oferecerás espigas tostadas ao fogo, grão tenro moído com oblação de tuas primícias. Derramarás azeite por cima, ajuntando também o incenso. Esta é uma oblação. O sacerdote queimará como memorial uma parte de grão moído e de azeite, além de todo o incenso. Este é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Sacrifícios pacíficos. Capítulo 3. Quando alguém oferecer no sacrifício pacífico e quiser oferecer gado, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Ele porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda de reunião. Os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o sangue ao redor do altar. Deste sacrifício pacífico oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor, a gordura que envolve as entranhas e toda a gordura aderente a elas, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Os filhos de Arão queimarão isso no altar, por cima do holocausto, colocado sobre a lenha que está no fogo. Este é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Se oferecer do gado menor ao Senhor como sacrifício pacífico, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito. Se oferecer um cordeiro, o apresentará diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará diante da tenda de reunião. Em seguida, os filhos de Arão derramarão o sangue em volta do altar. Deste sacrifício pacífico oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor, a gordura, a cauda inteira cortada rente à espinha, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote queimará isso no altar. Este é o alimento de um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Se a oferta for uma cabra, ele a apresentará diante do Senhor, porá a mão sobre sua cabeça e a imolará diante da tenda de reunião. E os filhos de Arão derramarão o sangue em torno do altar. Desta oferta, oferecerá a guisa de sacrifício feito pelo fogo ao Senhor, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas, os 2 rins com a gordura que recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida do junto dos rins. O sacerdote os queimará sobre o altar. Este é o alimento de um sacrifício oferecido pelo fogo, de agradável odor. Toda gordura pertence ao Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Não comereis gordura nem sangue. Capítulo 4. Sacrifícios pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, dize-lhes: quando o homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito como sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião.
porá a mão sobre a cabeça do touro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião, mergulhará o seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Em seguida, porá o sangue nos chifres do altar dos perfumes aromáticos que está diante do Senhor, na tenda da reunião, e derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a gordura do touro imolado pelo pecado, tanto a que envolve as entranhas como a que adere a elas, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar, e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Fará como se faz com o touro do sacrifício pacífico e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Mas o couro do touro, sua carne com sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seus excrementos, enfim, todo o touro, o levará para fora do acampamento em lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre lenha, será queimado sobre um monte de cinzas. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos pecados do Senhor, tornando-se assim culpada, se o pecado cometido por ela vier a ser conhecido, a Assembleia oferecerá em sacrifício de expiação um novilho, que se conduzirá diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia porão suas mãos sobre a cabeça do touro, o qual será imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido levará o sangue do touro à tenda de reunião, mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, em frente do véu. Porá o sangue nos chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda de reunião, e derramará o resto de sangue ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará toda a gordura do touro para queimá-la sobre o altar. Fará desse touro o que se fez com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará expiação por eles, e serão perdoados. Levará depois o touro para fora do acampamento, e o queimará como o primeiro. Este é o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Se foi um chefe quem pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor seu Deus, tornando-se assim culpado, trará para a sua oferta um bode sem defeito, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante do Senhor. Este é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos e derramará o resto do sangue ao pé desse altar. Queimará em seguida sobre o altar toda a gordura, como a dos sacrifícios pacíficos. É assim que o sacerdote fará pelo chefe a expiação de seu pecado e ele será perdoado. Se for alguém do povo quem cometeu involuntariamente o pecado, cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito pela falta cometida, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, o sacerdote molará o dedo no sangue da vítima e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se fez no sacrifício pacífico e a queimará no altar como agradável odor ao Senhor. É assim que o sacerdote fará expiação por este homem e este será perdoado. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito, porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará em sacrifício de expiação no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, molhará o dedo no sangue dessa vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se tirou do cordeiro do sacrifício pacífico e a queimará no altar entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. É assim que o sacerdote fará expiação pelo pecado
cometido por este homem, e ele será perdoado. E agora o capítulo 5, o último capítulo de hoje, tá bom? Impurezas. Se alguém chamando como testemunha, após ter ouvido a adjuração do juiz, peca por não declarar o que viu ou o que soube, levará o peso de sua falta. Se alguém tocar por inadvertência uma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Da mesma forma que se por descuido tocar uma imundície humana, qualquer e logo se der conta disso, seja réu de culpa. Se alguém por descuido ou irreflexão jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo se der conta disso, será culpado, qualquer que seja o juramento inconsiderado. Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará o pecado que tiver cometido. Apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Oferta dos pobres. Se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor em expiação pelo seu pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá a primeira vítima pelo pecado, quebrando-lhe a cabeça perto da nuca, sem desprendê-la. Aspergirá a parede do altar com o sangue da vítima pelo pecado, e o resto do sangue será aspergido no pé do altar. Este é um sacrifício pelo pecado. Fará da outra ave um holocausto segundo os ritos. É assim que o sacerdote fará por este homem a expiação do pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não houver meio de se encontrarem 2 rolas ou 2 pombinhos, dará como oferta pelo pecado cometido o 10º de um efá de flor de farinha em sacrifício pelo pecado. Não lhe deitará azeite nem lhe porá incenso, porque é um sacrifício pelo pecado. Trará o sacerdote, que dela tomará um punhado como memorial, e o queimará sobre o altar entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Este é um sacrifício pelo pecado. É assim que o sacerdote fará expiação pelo pecado cometido por este homem em uma dessas coisas, e ele será perdoado. O que sobrar será do sacerdote, como na oblação. Sacrifícios de reparação. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer involuntariamente uma infidelidade, retendo ofertas consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação em ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Este é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário com o 5º a mais, que se entregará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por esse homem com um carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e o pecado lhe será perdoado. Se alguém pecar fazendo sem dar conta uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e deverá arcar com a falta. Levará ao sacerdote um sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito tomado do rebanho, segundo sua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação da falta cometida por inadvertência, inconscientemente, e ele será perdoado. Esse é um sacrifício de reparação, porque esse homem era certamente culpado diante do Senhor. Fraude contra o próximo. O Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade contra o Senhor, negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor, recusando restituir uma coisa roubada ou extorquida, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e tornar-se culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido, o depósito confiado ou toda coisa que tenha sido objeto de juramento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando 1/5 do seu valor no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Levará o sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a falta de que se tenha tornado culpado.
E aqui termina a nossa leitura de hoje. Às vezes vocês podem estar perguntando por que tantas leis, tantas coisas, mas nós temos que ter esse entendimento do Antigo Testamento. O povo vivia coisas terríveis, outros povos faziam coisas terríveis. Deus separou um povo e estava formando este povo para ser santo, para viver em santidade entre eles, fraternalmente, viver em santidade na sociedade hebraica, né? Entre irmãos, entre vizinhos. Então Deus está formando para que as pessoas andem em santidade diante dele. Então essas leis são importantes porque quando você obedece uma lei, você está obedecendo a Deus. É isso que Deus quer nos mostrar. A obediência é uma obediência a Deus. Quando nós respeitamos as leis da sociedade, as leis de trânsito, essas leis que nós temos hoje aqui, trazendo para o nosso dia, nós estamos respeitando a Deus. E Deus mostra isso. Quando você respeita uma lei, quando você respeita aquilo que Deus te diz para fazer, você ao mesmo tempo está adorando a Ele, tá bom? Amanhã nós continuamos a leitura e assim nós vamos entendendo o que Deus quer nos mostrar com as leituras do Antigo Testamento, que é uma preparação para a vinda de Jesus. Deus te abençoe.